Olá pessoal do 8º ano da Interativa, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso aqui com o professor Antônio. Dando sequência ao nosso conteúdo, vamos abordar os temas da aula de hoje. Acompanhe comigo no quadro, por favor. Nesta aula, então, nós damos continuidade ao conceito da corporeidade em algumas tradições religiosas, a começar pelo cristianismo. Tá? Vejam aí o que nós trataremos. Na aula passada, aula retrasada, desculpem, nós falávamos um pouco sobre o homem vitruviano, falamos um pouco sobre esse culto ao corpo, na questão dos deuses, na criação, etc. Coisas bem importantes também. Vamos entender agora, hoje vai ser um pouquinho mais curto aqui o nosso conteúdo, mas nós vamos trabalhar aqui a corporeidade para o cristianismo, tá? Depois falaremos um pouco sobre a filosofia platônica, as ideias de Tomás de Aquino, tradição africana e no budismo. Tá? Nós vamos nos ocupar desses assuntos para hoje, ok? Primeiramente, galera, no cristianismo, eu vou lendo aqui e nós vamos conversando e vou explicando com vocês. Vejam só, ao longo da história do cristianismo, a visão de corporeidade sofreu várias influências de diferentes correntes de pensamento. Então, a concepção cristã da corporeidade, ela passa por várias mudanças ao longo da história, né? E, sobretudo, porque como o cristianismo é uma religião que surge a partir de digamos assim, elementos próprios de uma cultura judaica, o cristianismo está inserido numa cultura judaica, então a religião cristã, ela começa a presenciar mudanças constantes nos seus ensinamentos, e em algumas coisas ela vai se aprofundando e vai mudando também de acordo com o passar do tempo. O que acontece aqui é justamente isso nessa questão de corporeidade. Essa visão ela vai sofrendo mudanças, vai se adaptando com as épocas, e as filosofias também de cada época dão suas contribuições e influenciam na própria forma de pensamento também. Agora, vejam só, os relatos da criação apresentados no livro do Gênesis refletem a visão da tradição hebraica. O ser humano foi modelado com o pó do solo, recebeu de Deus o sopro e tornou-se um ser vivente. Essa ideia, ela é nitidamente uma ideia hebraica, uma ideia judaica. Por que judaica? Porque é a ideia que fala da criação do ser humano feito a partir do barro, feito a partir da modelagem, feito a partir dessa própria relação com a natureza também. Eu falava para a turma do 9º ano, agora há pouco, exatamente isso. Agora há pouco, quer dizer, na aula que eu gravei para eles, né? Exatamente isso, que é a seguinte questão. Por que tem tanto esse apelo nas religiões para meio que mostrar a criação do ser humano a partir do barro sempre? Essa criação humana a partir do barro, qual a necessidade disso? E não é apenas na religião cristã que isso se faz presente. Na própria tradição africana, iorubá, isso também já está colocado. Essa tradição, essa criação humana se dá a partir do barro, a partir da lama. É para mostrar que o ser humano tem uma relação muito próxima com a natureza e de que é um ser frágil. Ou seja, um ser frágil que indica que o ser humano precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa de compreensão, mas que ao mesmo tempo é um ser que não é perfeito. Esse simbolismo do barro é muito interessante, mostra que o ser humano, nós não somos perfeitos. E essa criação no modelo hebraico, a tradição hebraica, a tradição judaica, entende que o ser humano foi modelado com o pó do sol. Só que não parou por aí. Não parou apenas na modelagem. Após a modelagem, o ser humano recebeu um sopro de vida e assim se tornou um ser vivente, um ser que vive, que tem vida. E uma frase repetida no Gênesis é muito importante, que é a frase: e Deus viu que tudo era bom. Quando Deus vai criando lá no Gênesis as plantas, os animais, as florestas, tem a frase: e Deus viu que era bom.
Só que quando Deus cria o ser humano, a frase é diferente. A frase é: e Deus viu que era muito bom. Então, na própria criação, de acordo com a temática, com a ideia aí da tradição judaico-cristã, né? A dignidade humana tem uma espécie, um tipo de superioridade aos demais seres da natureza. Primeiro, por ser o único ser que tem consciência de sua corporeidade, de sua alma, de sua consciência, e por sua relação de proximidade com Deus também. A vida e as ações de Jesus apontaram para essa mesma visão e para o valor da corporeidade, demonstrando preocupação com quem sofria em seu corpo as consequências de uma sociedade injusta. O próprio Jesus Cristo vem depois consagrar toda esta visão cristã, judaico-cristã, da corporeidade. E isso é bem importante, bem interessante. E isso é bem, digamos assim, bem presente numa sociedade que cada vez mais parece que quer denegrir ou mesmo rebaixar a imagem humana. Bom, agora, eu dizer para vocês, as comunidades cristãs sofreram algumas influências. Por ser uma sociedade ainda incipiente, ou seja, ainda em formação, ainda com poucos recursos, constantemente passava por influências. Então, as comunidades cristãs dos primeiros tempos receberam influência da cultura do mundo greco-romano. Assimilaram muitas características da filosofia grega, especialmente do pensamento de Platão, que tinha uma visão dualista, ou seja, considerava o ser humano composto por dois elementos, corpo e a alma seria superior ao corpo. É muito interessante essa concepção da filosofia platônica. Você sabe, na filosofia de Platão, existem dois mundos, o mundo real, onde nós vivemos, e o mundo das ideias. Nesse mundo das ideias estariam hospedados, entre aspas, os nossos conhecimentos, as nossas sensações, tudo isso de antemão nos seria dado já ao nascermos. Isso é depois alguns filósofos, como René Descartes, vai retomar séculos depois essa filosofia também platônica. Nesse sentido, para o Platão, uma visão dualista de dois, uma visão dupla. O ser humano possuiria tanto a alma quanto o corpo. Tanto a alma quanto o corpo. E a alma seria sempre superior ao corpo. Essa filosofia do Platão levou que alguns membros da igreja, depois, pensadores e outras pessoas, castigassem severamente seus próprios corpos, achando que o corpo fosse uma coisa ruim, da qual deveríamos, não digo sacrificar, mas diria assim, deveríamos ter um certo cuidado, deveríamos penitenciar o corpo para que ele não sofresse com outras coisas, sobretudo a questão do pecado. Porque a alma, para o pensamento de Platão, a alma seria superior ao corpo. E por ser superior ao corpo, o corpo é apenas um habitáculo da alma. O corpo seria apenas um lugar de habitação para a alma. Por isso que o importante nessa época platônica não era tanto o cultivo, o cuidado da parte física, como os outros gregos faziam, mas o cuidado com a inteligência, com a parte racional, com a parte do conhecimento, crescer sempre em sabedoria. Essa visão dominou o cenário cristão por alguns séculos, e aí existia uma profunda rejeição pelo corpo, tudo aquilo que era corporal, que era carnal, uma rejeição por aquilo, mas até chegar à filosofia de Tomás de Aquino, lá pelo século XIII, mais ou menos. Tomás de Aquino, outro pensador, superou esta ideia pela afirmação contida em sua obra clássica, a Suma Teológica. Então, para Tomás de Aquino, o ser humano não é apenas uma alma, mas é um conjunto composto de corpo e alma inseparáveis. O ser humano é uma composição, alma e corpo, corpo e alma. E não existe uma superioridade de uma em relação à outra. Então, a visão cristã de hoje é essa. Não existe uma superioridade de um em relação ao outro, nem do corpo sobre a alma, nem da alma sobre o corpo, mas existe um conjunto composto de corpo e alma. Sabemos que quando o ser humano, para
para a concepção cristã. Quando o ser humano morre, o corpo perdeu a sua vida, não perdeu o seu movimento, sua dinamicidade, e a alma vai para um outro plano. Como eu dizia para os alunos que estavam no reforço, hoje, né, quinta-feira, eu estou gravando hoje para postar para vocês amanhã, eu dizer para vocês agora há pouco, lá, o pessoal que estava lá, né, no reforço, os alunos, eu dizer para vocês assim, que essa questão assim, do corpo e da alma, ela é essencial, fundamental, né? E depois que a pessoa morre, a alma vai para um outro plano, que não necessariamente é um lugar físico. Por exemplo, a questão do céu. O céu lá em cima, o céu lá em cima enquanto espaço físico, sim. Mas enquanto realidade sobrenatural, o céu, o paraíso, não é lá em cima. Porque é um estado de espírito, é um estado de alma. Apenas as almas chegam a esse local. Ok? Então essa é a concepção cristã. Agora, na tradição africana, digamos aqui o exemplo do candomblé, né, que é uma religião tipicamente africana. Para os seguidores das tradições religiosas de matriz africana, especificamente o candomblé, a corporeidade vai além da condição física ou estética. O principal elo entre o ser humano e o sagrado é a própria corporeidade, pois ela é a morada dos orixás e a janela de comunicação entre a humanidade e as divindades. Não sei se vocês repararam, mas há uma tônica comum a todas as religiões aqui. Todas elas entendem que o corpo é moradia do sagrado, é morada do sagrado. O sagrado habita no corpo. O Espírito Santo habita no corpo. Aqui a tradição africana fala que os orixás, né? E assim vai. O corpo é um espaço sagrado. O corpo é o território sagrado do outro, ao qual devemos respeito também. Respeito e cuidado. Para isso, o corpo precisa estar fechado, ou seja, protegido de todo o mal. Necessita também ser cuidado para estar saudável e equilibrado. Anotem bem isso, né? Então, para o candomblé, o que é a corporeidade? O que é o corpo? É o principal elo de ligação entre o ser humano e o sagrado. Isso a gente vê claramente em celebrações, em rituais, etc, 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 que envolvem aí a religião que nós conhecemos como candomblé. E por fim, no budismo, né? No budismo, vocês sabem, o budismo é uma filosofia de vida, alguns dizem que é religião, outros dizem que é filosofia de vida. O budismo fala muito sobre a questão de evitar o sofrimento, evitar, não a sofrência, tá? A sofrência acontece. Falando de evitar o sofrimento, né? Evitar os sofrimentos na vida. Tanto que para o budismo, né, vocês estamos lá nos princípios, a questão relacionada aos princípios do budismo é esse, não causar, assim como no hinduísmo, não causar sofrimento a ninguém. Então, no budismo, o corpo é visto como a composição de 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Por isso, ele é impermanente, ou seja, sujeito a mudanças como envelhecimento, doença e morte. O termo tibetano designado para corpo é lu, que significa algo que você deixa para trás, como uma bagagem. Essa palavra reforça a ideia de que somos apenas viajantes, temporariamente abrigados neste ciclo e neste corpo. Assim, eliminar o sofrimento é estabelecer uma relação saudável com o corpo por meio da aceitação de seus limites e possibilidades. Muito bem, jovens. O conteúdo de hoje, então, é este, tá certo? Aqui no Classroom, me acompanhe no Classroom, por favor. Vocês vão entrar no Classroom para fazer a tarefa número 2. A tarefa número 2 é a seguinte: sintetize a ideia de corporeidade ao longo da história do cristianismo. Acabamos de ver isso em aula, basta vocês responderem aí o que é, então, sintetizar a ideia de corporeidade ao longo da história do cristianismo. Não deixe de responder, não deixe de fazer, não deixe de responder a chamada também importante no Classroom, ok? Por hoje é só, ficamos por aqui. Dúvidas me chamem no WhatsApp, que respondo a vocês, ajudo vocês. E não tendo dúvidas, nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, até mais. Valeu!